Como dito na semana passada, no domingo passado, nós estamos trabalhando uma série de 4 episódios. E nós começamos semana passada falando sobre Evangelho. A série chama Mais Um, Todos em Missão. E eu disse semana passada que a missão de levar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho, não é do pastor, não é do presbítero, não é do líder. Ela é de todos, dos quais o pastor, o líder, o presbítero se enquadram. Então é uma série desafiadora para a nossa igreja. E hoje é muito oportuno, porque nós estamos no culto de primícias, o culto onde a gente oferece o melhor para o nosso Deus. E o que é o melhor para o reino de Deus? Não é a fruta em si, não é o cordeiro do sacrifício como era no Antigo Testamento, mas são vidas. Então o melhor que nós podemos oferecer para Deus são vidas. E o nosso desafio, a partir dessa série, é mais um para o reino de Deus. Então nós estamos sendo desafiados a primeiro orar. Coloque isso em oração no seu coração. Senhor, quem pode ser esse mais um? Quem eu posso levar a tua palavra? Quem eu posso convidar? Ponha isso em oração. Eu creio que Deus pode mostrar a você. Não se preocupe, mas ore. E aí fica o desafio para a nossa igreja. E nós queremos então no ano de 2023, que todos nós, pela graça de Deus, consigamos mais um para o reino de Deus. Não é mais um para a IPI de Fernandópolis. Não trabalhe isso no seu coração, placa de igreja. O que leva nós a Deus é Jesus Cristo no coração. E é isso que nós temos que demonstrar. E é isso que nós queremos pregar. É o Evangelho de Jesus Cristo e não a igreja. E nós falamos sobre Evangelho semana passada. Só para recapitular também, essa série foi uma série proposta pela Secretaria de Evangelização da nossa denominação, dada no começo do ano passado. Então, como aqui não foi estudado essa série, e aí nós então estamos colocando isso, que é bem oportuno na época que nós estamos vivendo. E não, semana passada nós falamos sobre mais Evangelho, que foi o primeiro tema da série. E nós falamos que o Evangelho é o que mesmo? Notícia. Uma boa notícia. E como boa notícia, ele deve ser compartilhado. Nós compartilhamos tantas coisas e muitas vezes deixamos de compartilhar a melhor notícia que nós poderíamos e devemos compartilhar, que é o Evangelho. Vimos também que a implicação do Evangelho é deixar. Deixar o quê? Deixar a velha vida e ter uma nova vida em Jesus Cristo. E vimos também que a consequência daqueles que se entregam a esse Evangelho é seguir a Jesus Cristo. Hoje então, o segundo tema da nossa série é casa. E eu quero então ler com vocês novamente o texto de Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32, na versão NTLH, linguagem de hoje. Lucas 5, 27 a 32, é o texto base dessa série, na versão NTLH. Diz o texto: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles. Os fariseus
e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Quando olhamos para a palavra de Deus, especialmente para o ministério de Jesus Cristo, nós vemos que Jesus, ele valoriza a casa. Jesus valoriza os relacionamentos. Jesus valoriza a vida familiar. Jesus foi, por exemplo, na casa de Simão. Simão era um fariseu. Jesus foi na casa de Jairo, quando a filha dele estava doente, e ele foi lá para ressuscitá-la. Jesus foi na casa de Marta e Maria, aquele episódio que nós também conhecemos, em que Marta estava trabalhando para lá e para cá, e Maria aos pés, desfrutando da presença de Jesus. Jesus se hospedou na casa de Zaqueu, lembrando que Zaqueu era o maioral, ou seja, era o chefe dos publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos, pessoas que não eram bem vistas na sociedade entre os judeus. Enfim, tantos experimentaram uma mudança de vida quando Jesus foi até a sua casa. E em nosso texto nós vemos que Levi, um publicano, um cobrador de impostos, ao receber Jesus em sua casa, ele deu uma festa, uma grande festa, um banquete, diz algumas versões, para os seus amigos, para Jesus. Ele convidou todos aqueles, porque ele estava impactado pela presença, pelo chamado de Jesus na sua vida. E isso nos mostra e nos ajuda a entender o poder transformador que a presença de Jesus pode exercer nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos lares. Relacionamentos muitas vezes podem ser difíceis, podem ser duros, podem ser desgastantes, mas também relacionamentos muitas vezes pode ser o suporte necessário que nós precisamos na nossa caminhada. Pode ser um bálsamo de alegria em meio a uma solidão, em meio a uma angústia. Pode ser um toque de leveza, por exemplo, em relação a uma semana pesada que você teve. Então você chega em casa e você tendo um bom relacionamento saudável com a sua família, você também pode ser abençoado por isso. Irmãos, um dos propósitos pelo qual Deus nos criou foi para nos relacionarmos. O problema é que muitas vezes, depois de tantas pancadas e decepções em relacionamentos, nós ou algumas pessoas vão perdendo a alegria, vão perdendo o gosto, e aí acaba restringindo os seus relacionamentos a apenas algumas poucas pessoas, né? Uns até perdem a própria intimidade dentro das pessoas que vivem dentro da sua própria casa, e acabam não se relacionando mais por conta de algum desgaste que aconteceu dentro de casa. Outros então passam a viver apenas com um grupo mínimo de pessoas, se relacionar com o mínimo de pessoas possível, porque acham que dessa forma ele estará mais seguro. E com isso, a gente acaba se distanciando de muitas pessoas. Nos relacionamentos nós podemos nos doar, mas também nós podemos receber. Relacionamento é uma via de mão dupla, reciprocidade uns aos outros. E através dos relacionamentos, então, nós podemos ter acesso a uma dimensão mais saborosa da vida. E é isso que o texto base nos apresenta quando Jesus é convidado, por exemplo, para ir à casa de Levi. O texto fala no verso 29, então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. No texto então que nós lemos, nós podemos perceber a forma como o relacionamento de Jesus, ele vai se desenvolvendo num nível muito bacana, muito jóia, um nível de amizade, e que acaba então culminando a uma comunhão profunda entre eles, uma recepção, um jantar que Levi dá para o próprio
Jesus, uma grande festa que ele ofereceu para o seu novo amigo chamado Jesus. E como demonstração dessa alegria que Levi estava demonstrando para com Jesus, até então Jesus era apenas o famoso mestre que passava pela cidade e fazia curas. Levi não tinha contato íntimo com Jesus. E aí então, a partir dessa amizade, a casa de Levi se transforma num cenário de serviço e autoconhecimento. Um cenário onde a palavra, o evangelho de Jesus é divulgado, é compartilhado com aqueles amigos de Levi. E eu quero ver 3 movimentos importantes que nós vemos a partir desse texto. E o primeiro, que Levi abre a sua casa. Levi, impactado por aquele encontro com Jesus, ele abriu a sua casa, ele abriu a sua intimidade, pois depois do encontro com Jesus, não havia mais necessidade de uma vida individual, uma vida secreta. Em nossa casa, nós precisamos prezar, irmãos, pela transparência, pela sinceridade, pela empatia. Essas atitudes devem ser marcas inegociáveis, especialmente para aqueles que caminham com Jesus. Ora, estar com Jesus deve ser um motivo para uma grande festa dentro das nossas casas. Jesus age como nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus não olha o nosso exterior. Jesus olha aquilo que nós realmente somos. Nós muitas vezes, com os nossos olhares humanos, olhares julgadores, nós vemos apenas o exterior. Por exemplo, quando vamos ao mercado, somos impactados com aquela marca bonita, aquela embalagem bonita. Às vezes o produto é o mesmo que você não gosta, não gostava. Apenas uma embalagem que foi mudada. Quem é publicitário sabe bem disso. Uma embalagem vende qualquer produto, por mais ruim que seja. Mas o que fica claro para nós é que nesse texto, Jesus não se prende aos rótulos ou aos conceitos religiosos que havia naquela sociedade e que impediriam de Jesus sentar à mesa com aqueles pecadores, aqueles publicanos, fariseus e escribas. Jesus não se preocupa com o fato de Levi, por exemplo, ser um cobrador de imposto, tido como um pecador público, né? Ele demonstrava que era um pecador de forma pública por conta da atitude dele. E também Jesus não se preocupa com a imagem que poderiam fazer dele por estar entrando na casa de um pecador, por andar com aquele pecador, por sentar-se à mesa com aquele pecador. É claro que em Levi havia muitas coisas que não demonstrava qualidade, né, para que ele fosse chamado por Jesus. Isso, obviamente, segundo o nosso olhar humano, que está sempre focado naquele que é melhor. Nós precisamos ver os melhores, escolher os melhores. Jesus não olha dessa forma, Jesus vê o interior. Mas tudo que Jesus viu em Levi, inclusive os seus erros e os seus pecados, era suficiente para Jesus chamá-lo, porque Levi ia ser transformado a partir dessa caminhada com o Mestre. Irmãos, a causa de um chamado nunca está na pessoa. A causa de um chamado nunca está na pessoa chamada, mas está sempre no olhar gracioso de Jesus Cristo, que chamou Levi. E também nos chama para fazer parte da sua missão. Você está disposto, você está disposta a fazer parte dessa missão de Deus? Jesus viu em Levi um homem que precisava de Deus, um homem que precisava de arrependimento, um homem que precisava ter fé, um homem que precisava ter perdão, um homem que precisava de uma nova vida, um homem que precisava um modo adequado de viver. Quem de nós também não precisa dessas coisas? O que nos difere de Levi? Esse foi o motivo que levou Levi a realizar uma grande festa
na presença de Jesus quando estava em sua casa, porque ele precisava de Jesus Cristo. Olhando para essa atitude de Levi, nós somos levados a refletir: será que temos mantido um relacionamento de intimidade constante com Deus e com os nossos familiares, dentro da nossa própria casa, por exemplo? A porta da nossa casa está aberta para Jesus, o Mestre, entrar? Você tem convidado Jesus para estar na sua casa? Ou você já abriu a porta do seu coração para Jesus? Apocalipse 3:20 diz que, eis que, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Eu sempre digo que Jesus é educado. Jesus não invade a vida de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, aí eu entrarei e eu jantarei com ele. Você já abriu o seu coração para Jesus Cristo? Esse é o meu primeiro convite para você nessa noite. Entenda o Evangelho de Jesus como uma boa notícia que pode sim mudar a sua vida. Entregue a sua vida a esse Jesus, se você ainda não o fez. Abra a porta do seu coração para Jesus entrar e fazer morada na sua vida. E o segundo ponto é que Levi chama as pessoas para ver Jesus em sua casa. Levi, transformado pelo encontro com Jesus, o que ele fez? Compartilhou o Evangelho. De que forma, se ele nem conhecia o Evangelho? Mas ele chamou todos para ir para a sua casa, todos para participar daquela grande festa, onde o convidado especial era Jesus Cristo. Ele chamou os fariseus e os escribas, por exemplo, que representavam a alta sociedade, mas ele também chamou os discípulos, que eram pessoas humildes, pescadores. Para Levi, não havia mais necessidade de se preocupar com os medos ou com os ritos religiosos que poderiam afastá-los do Mestre. Em Jesus não existe nenhuma necessidade de se mostrar para os outros. Assim como Levi, nós devemos procurar viver em nossa casa sem divisões. Quando organizarmos nossos encontros, por exemplo, nós devemos utilizar este exemplo da atitude de Levi e, de forma intencional, convidar pessoas para a nossa casa, para poder então explanar, divulgar, compartilhar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Pessoas que amamos, muitas vezes estamos excluindo e não estamos fazendo o nosso papel, não estamos todos em missão. É claro que essa atitude de Levi de não excluir ninguém para aquele jantar é uma atitude um tanto difícil de ser realizada. Mas o Evangelho nos ensina a andar na contramão do mundo. Portanto, nós temos que lutar, nós temos que fazer escolha certa, nós temos que optar sempre por tentar fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, buscando sempre as coisas do alto, sendo então um cristão vocacionado ao amor e para a missão de Cristo. Porque todos nós, eu e você, somos chamados a seguir Jesus. E isso nós podemos fazer em qualquer lugar, inclusive na nossa própria casa. Jesus não fez promessas para Levi, Jesus não deu nenhuma garantia para Levi que ele teria uma vida boa ao andar ao lado de Jesus. Jesus apenas disse para Levi: venha comigo, segue-me. E mesmo não havendo nenhuma promessa de salvação sequer, nenhuma promessa de uma vida boa, Levi não resistiu ao convite de Jesus, chamando-o para entregar a sua própria vida a ele. O mestre também não fez exigências a Levi, ele somente chamou. Jesus não queria criar um religioso onde ele iria obedecer a Deus para ser aceito por Deus e que viveria debaixo de um jugo que não fosse adequado para ele. Mas Jesus estava chamando um homem para uma verdadeira vida. Um homem que iria deixar o velho modo de viver, como publicano, como pecador, e Jesus estava convocando ele então
para uma nova vida. Novamente, se você ainda não tem essa nova vida com Jesus, pense nisso com carinho. Entregue a sua vida. Esse convite está sendo feito hoje, para você hoje. Não espere até amanhã. E para aqueles que já entregaram, como eu, por exemplo, já entregamos as nossas vidas a esse Jesus. A nossa missão é estar debaixo da missão de Cristo. Nós somos chamados para ser cooperadores do reino de Deus aqui na terra. Como eu posso ser um cooperador do reino de Deus? Compartilhando esse evangelho de Jesus Cristo. Seja na minha casa, seja convidando pessoas para a minha casa ou em qualquer outro lugar. Mas nós temos uma missão, porque todos nós somos chamados para fazer parte da missão de Deus aqui na terra, em prol do reino dele. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar, a atitude de Levi, é que Levi passa a servir as pessoas na sua própria casa. Quando Levi chamou aquelas pessoas para a grande festa na sua casa, ele dispôs-se a servir a sua própria família, a servir os seus amigos, a servir aqueles convidados em geral que estavam naquela grande festa. E em seu encontro com Jesus, então, Levi foi conduzido a servir, inclusive, aqueles que poderiam dar problemas, aqueles que eram os personas não gratas daquela sociedade. Porque Levi não excluiu ninguém, porque Jesus não o excluiu, então Levi também não excluiu e não julgou ninguém antes de convidá-lo para apresentar o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus fala nesse próprio texto, no verso 31, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes é que precisam. Levi, quando abre a sua casa para fariseus, para escribas, para cobradores de impostos, para toda aquela turma lá de pecadores, ele vê a mesma oportunidade que teve quando Jesus o convidou. É a mesma oportunidade que ele teve diante de Jesus. Ele disse: eu preciso repassar essa oportunidade, dar esta oportunidade para essas outras pessoas. Levi enxerga um momento para que aquelas pessoas pudessem então aprender-se a relacionar-se umas com as outras sem um julgamento prévio, independente da sua posição social. Havia gente da alta sociedade, mas também havia humildes, pessoas pobres e simples, porque era isso que Jesus estava mostrando para ele. Levi, ele era rico, porque ele era publicano, ele era uma pessoa de um poder aquisitivo. Ele ofereceu um banquete na sua casa, mas independente de você e eu sermos ricos ou pobres, todos nós podemos sim oferecer algo como forma de gratidão ao nosso Deus. E uma boa maneira é convidar pessoas pecadoras, como nós também, a ter um encontro com o Mestre. Todos estamos em missão. Se for o caso, seja intencional nos seus convites. Como eu disse, ore, peça a direção de Deus para Ele colocar pessoas no seu coração, para você ter oportunidade de convidar e abrir as portas da sua casa para pregar e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, quando entendemos que a nossa casa é um lugar onde podemos exercitar a missão de servir, começamos então a crescer em nossa caminhada como discípulos de Jesus. Levi, mesmo sendo rico, ele não abriu a sua casa para que o foco fosse centrado nele como anfitrião. Ele não queria mostrar os seus bens, mas ele estava preocupado em servir aos seus convidados. E de que forma? Apresentando o próprio Jesus para eles. Não é necessário impressionar ninguém com as riquezas materiais que nós possuímos. Assim como Levi, nós devemos procurar ser pessoas acolhedoras, tanto na nossa casa como na própria igreja. Quando optamos em servir, o objetivo não é chamar a atenção para nós mesmos,
mas sempre chamar a atenção para Jesus Cristo. Será que nós estamos executando a missão de servir de forma correta? Se nossa vida e missão estão alicerçadas no Evangelho, será que nós estamos servindo a esse Deus com excelência? Martin Luther King, ele disse o seguinte: todo mundo pode ser grande, porque qualquer um pode servir. Quando vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós nos tornamos grandes em servir. Concluindo então, quando nós somos impactados pela notícia do Evangelho, nós precisamos ter uma postura frutífera. E nossas casas podem sim ser um lugar frutífero para compartilhar e levar o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós somos impactados pela notícia do Evangelho de Jesus, nós devemos ser intencionais no ato de servir uns aos outros, como uma forma de dar um bom testemunho e assim também proclamar o Evangelho de Cristo às outras pessoas. Como diz um ditado popular, né? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Portanto, irmãos, vamos olhar para o interior de cada pessoa, enxergando a preciosidade que ela possui. Abandonemos a nossa visão humana e façamos como Levi. Dê a mesma oportunidade que você já teve ao seu próximo, para que ele também seja impactado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo e do chamado de Jesus, igual ele fez para Levi. Venha comigo, abra a porta da sua casa, seja uma pessoa acolhedora, volte o seu foco para as pessoas que não conhecem o Evangelho, seja intencional nos seus relacionamentos e nos seus convites, abra o seu coração para a missão do reino de Deus e sirva ao próximo de maneira excelente e que agrade ao Mestre Jesus. Que Deus então nos abençoe, nos fortaleça, cada dia mais a nossa vontade de servir aos que necessitam do Evangelho. Cristo está nos chamando, atente-se ao chamado de Jesus. Se atente ao chamado do Mestre para fazer parte desta missão, essa missão que é de todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.